tá sem internet, é? Tá. E ele tá só tô conectado. Esse daqui. Peraí que... Oi, gente! Ó eu de novo. Tá dando pra ouvir agora? Todo mundo tá ouvindo? Ah, então, de volta ao começo. Vou só colocar aqui o nome da nossa convidada maravilhosa. Maravilha. Perrengues modernos da produção. Bom, queria fazer uma brincadeirinha com os filtros, mas não deu. Então vocês ficam pensando, imaginando que tem um monte de borboleta aqui, aí, na casa de vocês. Que são essas criaturas adoráveis que chegam com uma presença muito linda, muito leve. A primavera. Então hoje a gente está aqui para falar do Guia Guaramiranga. Tá tudo certo já, né, com o áudio, gente? Pois é, então a gente tá aqui no mês da primavera, no mês do aniversário de Guaramiranga, no mês do Festival de Teatro de Guaramiranga, no mês de tantas pessoas maravilhosas que é setembro, que setembro trouxe essas pessoas para nossa vida. Nós estamos aqui em mais um Papo de Passarinho, hoje para saber as impressões, os sonhos e o que essa mulher maravilhosa, essa jovem mulher que é a Tereza Kátia, tem feito com suas ideias no Guia Guaramiranga. Se não o maior, um dos maiores portais da cidade que produz conteúdo para turistas, para visitantes, para viajantes no geral. Quem não conhece, vale a pena conhecer, é Guia Guaramiranga. Eu quero também aqui já começar agradecendo muitíssimo a outras páginas também no mesmo segmento do guia, que é o Guaramiranga Oficial, que está sempre presente, sempre levantando um conteúdo massa sobre a cidade. Vocês também podem ir lá no Guaramiranga Oficial, porque é Guia Guaramiranga, Guaramiranga Oficial, Grão de Guará. A gente ama tanto essa cidade que todos os negócios tem Guaramiranga, tem amor, tem foto linda. Mas hoje a gente vai falar especificamente do Guia Guaramiranga. Eu quero mandar um super beijo pra Euda, minha querida Euda. Um beijo, querida. Que bom você aqui. A Euda é uma artista maravilhosa, vocês precisam conhecer os trabalhos manuais dela. Renato Remígio? Não, gente, espera aí que eu tenho que dar um ok aqui pro povo da cultura do Ceará. Um beijo, Renato, que bom que você tá aqui com a gente. Então, vocês sabem que a gente sempre começa a nossa live
compartilhando algum trecho, algum texto de pessoas, de autores, de autoras que nos inspiram. E hoje, em homenagem à primavera, em homenagem a Tereza Kátia, em homenagem a tantas pessoas maravilhosas que são vocês, nosso público, a gente trouxe uma citação do livro O que o Sol Faz com as Flores, da maravilhosa deusa diva Rupi Kaur. Então lá vai. Lembre-se do corpo da sua comunidade. Respire o ar do povo que costurou seus pontos. É você quem se tornou você, mas as pessoas do passado são parte do seu tecido. Honre as raízes. Então esse livro lindo aqui, que a gente deixa a super dica, vocês que gostam de ler, vale a pena. Então vamos lá, gente, nós vamos aqui falar com a Tereza. Olha o Inácio, um beijo, querido. Vamos falar com a Tereza e vou aqui chamá-la. Deixa eu ver aqui se eu acho você, Tereza. Minutinho. Lá vem a mulher. A mulher tem quase 100 mil seguidores em suas redes. Então não é brinquedo, não. Tudo Oi, bom, oi, Tereza? gente, tudo ótimo. Deixa eu me ajustar aqui. Né? Começando aqui, lhe agradecendo muitíssimo a disponibilidade. Assim, você é uma pessoa que a gente sempre fala como a gente admira a sua força, porque a gente sabe que viver das ideias da gente, que viver realizando os nossos desejos, de dizer assim, eu quero trabalhar com isso, desenvolver isso, independente de qualquer coisa. Minha filha, eu vou lhe dizer, eu acho que hoje, nesse mundo, é uma das maiores coragens. É tipo assim, a gente tem coragem de mamar e onça, como diz o ditado popular. Então, Tereza, assim, nos interessa que você comece agora contando pra gente, porque nos interessa muito saber a Guaramiranga que existe para cada pessoa. Então, a gente começa assim, você é da comunidade do sítio Botafogo, então nos interessa muito saber que Guaramiranga você viu, você viveu, alimentou o desejo de trabalhar com informações turísticas. Então, a palavra está com você. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Renata. Boa noite. Boa tarde a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Já vi que tem uma galera bem interessante, né? Quero agradecer o convite, agradecer a oportunidade, dizer que eu estou extremamente lisonjeada em participar do Papo de Passarim. Confesso que bem nervosa, né? Afinal, já passaram duas grandes personalidades aqui de Guaramiranga, dois grandes nomes, duas grandes inspirações para muitos jovens, não só de Guaramiranga, mas do Ceará como um todo, que foi a Nilde e o Vanildo, né? E me colocando nessa terceira pessoa, né? Realmente para ficar lisonjeada e nervosa, né? Quanta responsabilidade, como diria o Vanildo. Mas, bom, hoje eu moro aqui no sítio Botafogo. Para quem não conhece, é uma região que fica nas proximidades do sítio Lagoa, fica também próximo a Pernambuquinho. E é uma região, é uma área que eu tenho um carinho, uma paixão muito grande, porque faz parte da minha história há muitos anos, né? Foi aqui que a gente firmou moradia. Eu sou de uma família muito simples, uma família muito humilde, e antes de morarmos aqui, nos mudávamos com muita frequência, né? Então, por vezes a gente morava aqui em Guaramiranga, por vezes em Pacuti, e às vezes acontecia dessa mudança ser bem no meio do ano letivo, né? E a gente acabar, de certa forma, ficando prejudicado, né? Então, a gente firmou moradia aqui no sítio Botafogo. Inclusive, Aline, nós fomos os segundos moradores aqui dessa micro-região.
né? Então a gente já mora há mais de 20 anos. Hoje se tornou uma vila há alguns anos, outras casas acabaram sendo construídas e hoje a gente tem o que eu chamo, né, o que eu chamaria de vila. E todo lugar me remete muito a memórias afetivas com a minha avó, que era uma mulher sofrida, né? Mas uma mulher guerreira, uma mulher extremamente otimista, sabe? Eu olho assim para a imagem dela, para as lembranças que eu tenho dela, e ela era uma mulher muito otimista. E eu lembro que, é até engraçado, né? Ela não era costureira, Aline, mas ela que fazia os seus próprios vestidos, ela só usava vestido. Então ela tinha um gosto muito peculiar e ela fazia esses vestidos e esses vestidos eram as roupas de sair dela. Então eu Sim. lembro quando eu era muito pequenininha, quando era à noite, que eu via ela arrumando um desses vestidos, né, de sair, eu já sabia que ela ia visitar alguma amiga. Então eu já ficava ali na espreita, que era para ela me levar junto, né? Naquela época era muito comum você percorrer grandes trajetos, uma quilometragem grande. Eu lembro de um período que a gente morava ali no Sítio Condado, é Pacuti, ali próximo à Gamileira, e a gente vinha visitar duas amigas, duas irmãs dela, que moravam aqui na Forquilha. Então, por cima, eu calcularia aí uns 15 quilômetros, né? Então, a gente saía de casa muito cedo, para não pegar muito sol e chegava em casa à tardinha. Então era um momento ali de muita diversão, né? Para mim, enquanto criança. E eu lembro também que antigamente, né, bem nessa época, era muito comum as famílias irem para os cafezais, né, em época de colheita. Então era até uma fonte de emprego, uma fonte de renda para toda a família. Mãe, pai, avô, avó, ia criança, ia adolescente, todo mundo fazia parte desse momento de colheita, que hoje é uma coisa que está voltando a ser valorizada, né? Mas que naquela época, na minha infância, era rotina, era um costume, era uma fonte de renda. E eu ia muito com a minha avó catar as bandinhas, né? Que caíam no chão e ficava ali as bandinhas. Então ela ia catar porque ela queria produzir o seu próprio café, né? Então a gente ia, apanhava essas bandinhas, aí tinha todo aquele processo de secar, ela mesmo que como é que fala? Que torrava. Torrava, sim. Hoje a gente fala muito café moído, né? Mas naquela época era pilão, então ela que pisava. E aí a gente tinha um bom café garantido por um bom tempo, né? E ela era muito disso. Eu faço o meu café, eu faço o meu corante, né? Eu lembro que a gente também tinha pé de urucum. E ela que fazia o corante, ela fazia que era uma mulher assim extraordinária. Aí ela era muito vaidosa. Eu lembro também que ela amava esmalte encarnado, né? Era esmalte para ela, esmalte encarnado. Olha, e era E ousada, porque não era toda mulher que usava, não, né? não. E nas mãos e Adorei nos essa avó. pés. Nos pés também, né? Porque tem gente que até hoje diz, nos pés eu coloco só uma cor clarinha. Mas É, minha avó, há muitos anos atrás, ela gostava de encarnado nos pés. adorei E essa avó. E ela era muito vaidosa, sabe, Aline? Ela gostava de usar relógio de ponteiro, mas ela não sabia ler as horas, né? Aí eu falava assim, vó, por que a vó não usa um relógio digital, que é mais fácil, né? Ela, não, minha filha, porque eu acho mais bonito esse de ponteiro. Aí eu virei para ela e falei assim, mas vó, e se alguém parar na rua e perguntar que horas é, né? E aí, o que a senhora vai dizer? Aí ela disse assim, minha filha, das duas, uma. Ou eu vou virar para ele e vou dizer, ô moço, olha, ô meu filho, olha aqui que eu tô com a vista meio ruim, não tô conseguindo enxergar direito, né? Ou outra eu vou dizer, poxa, meu relógio parou, não vou saber te dizer que horas é, né? Ela é uma história, é uma pessoa assim, foi uma mulher incrível, né? E que remete muito a outras histórias de mulheres guerreiras, né? De mulheres que faziam um pouco de tudo, a sua roupa, o que consumia, né? Eu acho que remete muito a Guaramiranga nos tempos
antigos, né? Hoje a gente encontra tudo pronto. Talvez a nova geração, talvez os pré-adolescentes, adolescentes de 15 anos, talvez eles não saibam como é que era feita a colheita, né? Não tinha mais do que isso, não tinha esse momento como é que eu posso dizer? Esse momento fraterno, esse momento com o parente, né? Essa memória tão afetiva que a gente tem, que passava quando infância, quando adolescente, né? Então, por isso, eu tenho um afeto muito grande por essa região, né? E eu defendo com unhas e dentes, né? É uma Sim. região maravilhosa. É daí que parte a sua visão de identidade com a comunidade, né? Porque você sabe, a identidade é onde você está, né? Então você nos traz hoje uma Guaramiranga, Tereza, que eu também tenho essa Guaramiranga, que é a Guaramiranga das avós, né? Essas pessoas que são decisivas na vida da gente, elas são grandes referências, né? A minha avó, Maria Augusta, também é um negócio assim. Eu e a Renata, a gente é assim, apaixonado totalmente. Então, acredito que essa sua avó tenha lhe influenciado positivamente em tudo, inclusive porque o guia, a gente começa... Aí agora, viu como é bom a gente conversar? Porque aí você vai entendendo, né? Aquelas fotos do caminho vazio, né? Com o mato, a floresta, as flores, né? Porque foram por esses lugares que você passou, né? Exatamente. Que maravilhoso. Muito legal isso. E também porque vale dizer que as avós, elas são determinantes hoje na vida da família moderna, né? Muitas avós são as pessoas que cuidam da família, inclusive até financeiramente, né? Uhum. E essas avós no passado são as avós que faziam coloral. A minha avó também tinha um pé de urucum. A minha avó também pilava o café. Então, assim, é legal a gente ver que essas avós têm um traço cultural, né? O traço da mulher que vai e faz mesmo, né? E é por isso que você veio e fez, né? O texto da Rupi Kaur que diz é você que se tornou você, né? Mas tem toda uma gama de pessoas que estão ali no seu tecido, né? Então, assim, como foi que surgiu essa ideia? Não, vou trabalhar com informações turísticas, eu vou ter um portal e vai ser Guia Guaramiranga. Porque é muito legal essa tua ideia. Eu considero um negócio de sucesso na cidade. Eu acho, assim, que é uma coisa consistente. Você vê que tem um sentido, tem um trabalho. Importante dizer que o guia, esse ano, em outubro, completa 10 anos. Então, assim, Tereza, super parabéns, porque eu sei, eu e a Renata, eu acho que vários trabalhadores que estão aqui sabem que você levar um projeto 10 anos, é por isso que eu lhe digo, considere-se uma mulher de sucesso, porque num país como o nosso, tem um negócio 10 anos. E assim, 10 anos com muito futuro pela frente, né? Então, assim, é uma coisa extraordinária, é um case, entendeu? Aí você pode nos contar como foi o contexto que foi você ter essa ideia, porque também você, como muitos de nós de Guaramiranga, teve que sair da cidade, né? Estudar, trabalhar, viver um tempo. E o que é mais interessante ainda, é porque você diz assim, eu fui para Fortaleza, vi lá, vivi, me cansei e disse, não, eu vou para a Serra, que é o meu lugar, e aí linka com a live anterior do Vanildo, quando o Vanildo diz assim, porque às vezes a gente procura fora, né? E tá tudo dentro, e nesse sentido, o seu negócio estava dentro da nossa comunidade, né? Bom, agradeço, né, por todo o apoio e admiração de vocês pelo meu trabalho. Não é fácil manter um negócio 10 anos, né? Não é fácil, não é qualquer negócio que se mantém 10 anos na internet, né, com atualizado. Realmente não é fácil. A história de como surgiu o guia é muito a minha história, né? Não tem como dividir.
né? O guia é o meu reflexo, né? Digamos isso. Então, eu vou tentar resumir, porque a história é longa e uma hora é pouco. Tá? Sim, Pode ser que eu esqueça algumas e coisinhas, são mas 10 anos construindo, minha querida. muito E uma hora tempo. não dá para contar, não. Muito tempo. Bom, o que que acontece? Eu sempre gostei muito de estudar, né? E tanto é que, como eu falei, né? A origem da minha família é uma origem muito simples, muito humilde. Nós somos em 4 irmãos, né? 5, uma não foi do nosso, não conviveu conosco. Então, dos 4, eu fui a única que consegui concluir um ensino médio dentro da faixa etária. E isso, para mim, já foi uma grande vitória, né? Eu lembro que, quando adolescente, eu tinha pesadelo, porque eu tinha pesadelo achando que eu não ia conseguir concluir o ensino médio, né? E eu tinha grandes projeções para a minha vida, de me formar, de me qualificar, de ter um bom emprego, de ter uma qualidade de vida melhor do que a minha família teve, não desmerecendo a profissão de cada um deles, mas Sim. querendo alçar novos voos, né? E eu decidi, aos 16 anos, por decisão própria, eu decidi morar em Fortaleza. Fui morar em Fortaleza, né, querendo atingir esse patamar maior, né, esse sonho, né, eu sempre fui muito sonhadora, sempre quis atingir grandes objetivos. Fui com 16, com 19 eu já me via morando sozinha, né, e com toda a responsabilidade que é morar sozinha, de custear o aluguel, todas as despesas de casa. E por mais que a minha mãe quisesse me ajudar, na época ela não tinha condições financeiras. Então era eu por mim mesma, né? E acontece que eu fui com o objetivo de estudar e naquele momento o instinto de sobrevivência, ele priorizava o trabalho, porque eu precisava me manter em Fortaleza, né? A gente não tinha parentes próximos, então não tinha pessoas que pudessem me acolher, né? Me apoiar nesse momento. Então eu priorizei o trabalho. E aos 19 anos eu trabalhava em um preparatório para concursos, mas sempre pensando, né, em fazer faculdade, sempre Sim. pensando nos meus sonhos. E aos 19 anos, já morando sozinha, eu trabalhava em um preparatório para concursos e eu comecei a conviver com muita gente, né? E eu percebi, Aline, que quando eu falava que eu era de Guaramiranga, surgiam duas perguntas, e eram duas perguntas assim muito frequentes, né? Que pousada você me indica? E que evento vai ter no período X. Era muito frequente. E eu comecei a fazer uma pesquisa, né? Eu comecei a fazer uma pesquisa na internet. Na época tinham 2 sites, as redes sociais ainda não eram tão fortes. Eu acredito que em 2009, 2010 ainda era o Orkut, né? Não era Orkut ali, Facebook despontando para poucas pessoas, né? exatamente. E daí, perdão. E daí eu fiz essa pesquisa e eu vi que esses 2 sites, eles não eram atualizados e eles não eram completos de informações, né? Eles não atendiam às dores desses meus amigos, eles não respondiam às perguntas desses meus amigos. E como eu convivia com um web design, um amigo, um colega de trabalho, Felipe, numa conversa com ele, ele me deu a ideia de de montar o portal. Inclusive, a sugestão do nome foi dele, né? Ele já tinha experiência fazendo sites, ele já tinha um portal na cidade dele, que é Jaguaruana, né? A cidade das redes. Mas daí eu comprei a ideia, super comprei a ideia, ele me vendeu muito bem e a gente adequou para Guaramiranga, que é uma cidade turística, né? Então eu comprei essa ideia, a gente fez um pacote do site, cartão de visita, e-mail corporativo. Então, assim, desde o início eu sempre tive muito aquela preocupação, né, de não ser, por exemplo, guiaguaramiranga@hotmail. Eu queria que Sim. fosse contato@guiaguaramiranga, com o domínio do site, porque para mim aquilo tinha peso, eu queria mostrar que era um site profissional, né, toda aquela coisa. E eu convidei o Ivan, eu não vi se ele estava aqui assistindo, mas eu convidei o Ivan para entrar nesse projeto comigo. O Ivan Valentim. O Ivan Valentim. Ai, eu me lembro do Ivan Valentim dessa época.
Pronto. Sim, E tirando ele, fotos. o que foi que eu fiz? Eu montei todo um esqueleto do site, né? E esse esqueleto, como eu já tinha um pouco de experiência na questão de site, digamos que na questão de cozinha, né? Eu já administrava alguns sites, eu tinha um pouquinho de entendimento. Então eu montei o esqueleto, passei para o web designer, o que é que eu queria, né? E passei para o Ivan que tipo de conteúdo ele tinha que produzir. Inclusive, tem texto do Ivan até hoje no site, né? Que são textos, assim, bem valiosos. E deixa eu Sim. ver onde foi que eu parei. Bom, aí em outubro de 2010, lanço o site. Na época eu estava trabalhando em um colégio particular, né? E em novembro aconteceu a segunda e última edição do Oktoberfest. Então, na época, Aline, eu não sei se você vai lembrar, mas era, digamos que moda, aquela cobertura em festa, né? Você tá lá numa festa, aí tem Sim, os lembro. fotógrafos, Ia tirar lembra? foto, aí aparecia o nomezinho Pronto. do portal deles. Exatamente. Então, o que foi que eu pensei, né? Esse meu amigo me convenceu, ele, olha, é um evento grande, então tu vai conseguir patrocínio, né? Então, eu mesma sem entender de fotografia, sem ter câmera sequer, ele falou, mas não tem problema, a gente arruma aqui e tal. Aí eu, beleza. Aí, o que é que eu pensei? Eu coloquei um valor um pouquinho maior, porque eu não queria que enchesse de logo de empresas, né? E eu pensei, não, eu vou correr atrás de uma empresa, porque se eu conseguir uma, melhor, né? Eu não vou ter aquela coisa muito poluída. E a primeira empresa que eu fui foi no José Valdo. Na época, ele não tinha a imobiliária que ele tem hoje, ele trabalhava em uma garagem, né? Só para você ter noção. E daí, ele super comprou a ideia, né? Eu saí de lá aos pulos, porque eu pensei, poxa, a primeira pessoa que eu vou vender o espaço, ela compra, pronto, né? Vou viver disso. Vou viver O disso. incentivo do universo para você, Tereza. Incentivo do universo. Aí convidei duas amigas para essa cobertura, né? Arrumamos 3 câmeras, definimos mais ou menos qual seria o padrão. Aí mandei fazer camiseta, crachá, tudo ali bem bonitinho, tudo bem Bem profissional. organizado. Deu super certo. Porém, nessa escola que eu trabalhava, nesse colégio, eu cumpri uma carga horária de segunda a sábado, sábado até meio-dia. Então ficava muito complicado eu vir para Guaramiranga para oferecer o meu serviço, mostrar o meu negócio, né, para os empresários aqui da região. Porque eu saía meio-dia do trabalho, pegava o ônibus 2 horas, chegava aqui já 5 horas, morta de cansada, diga-se de passagem, né? Então eu só tinha domingo pela manhã. Acontecia muito de eu marcar com o cliente e ele não poder e ele remarcar. Então eu vi que não estava dando certo, mas eu vi que eu estava recebendo um feedback muito bacana das pessoas e eu vi que era um negócio que dava para seguir. Então, Sim. em maio de 2011, pela primeira vez, eu decidi que eu ia seguir o meu projeto de vida, que era o guia. Então, eu pedi demissão e tinha o projeto de passar 6 meses aqui em Guaramiranga, porque na época eu já estava cursando direito. Então, eu Sim. pretendia passar 6 meses, fazer tudo que eu tivesse que fazer e retornar para Fortaleza para concluir o meu curso e tudo Sim. mais. Só que no final de semana seguinte que eu pedi demissão, a minha mãe sofreu um acidente, passou 14 dias internada. Eu fiquei revezando com a minha irmã, ela teve que fazer uma cirurgia, sofreu uma fratura no braço. Ao retornarmos para casa, a minha avó adoeceu, passou um tempo, infelizmente veio a falecer. E toda a minha projeção para aquele período tinha ido, digamos que por água abaixo, do ponto de vista profissional, né? E eu decidi voltar a morar em Fortaleza, porque eu tinha deixado tudo lá, né? Eu tinha deixado o apartamento alugado, eu tinha toda uma despesa que eu precisava honrar e a Uhum. minha, como é que eu posso falar? E a minha reserva já estava praticamente no final. Então voltei para Fortaleza, frustrada profissionalmente, porque eu não tinha conseguido, né, impulsionar o meu negócio, mas feliz porque eu acredito que foi o universo, eu acredito que foi algo divino, porque nesse tempo que eu passei eu pude dar muito apoio para minha mãe,
né? Cuidar da minha avó e também dar apoio nesse momento minha mãe é filha única, então elas eram muito apegadas. Então, foi bom por esse lado, né? E voltando para Fortaleza, o colégio que eu tinha pedido demissão me convidou para trabalhar lá novamente. E eu aceitei, Claro, né? né? Inclusive, Aline, é até uma coisa assim que eu tenho muito orgulho. Eu acho que a gente tem que saber entrar e principalmente saber sair de cada lugar, né? E eu tenho muito orgulho em dizer que todos os lugares que eu passei, todos os trabalhos que eu já tive, eu tenho portas abertas, né? Tanto que nesse caso eu voltei, né? A convite deles. E daí acontece que eu não voltei mais para o direito, acabei me formando em marketing, né? De marketing, Sim. direito, enfim. E continuei Eu com o acho mais guia. legal. Eu acho mais Tem legal suas marketing do que vertentes. direito. Tem suas vertentes, né? E, e daí eu continuei com o guia, mas assim, com muita limitação, porque é diferente. É diferente você estar na cidade, você morar na cidade, você viver naquela comunidade e você, apesar de ser daquela comunidade, visitar final de semana, é completamente diferente. A visão é outra, né? Sim. Então, eu gosto de imprimir isso, né? A forma como eu vivo aqui em Guaramiranga. E... Ai, meu Deus, onde foi que eu parei? Pera ainda. E beleza, eu me formei em marketing, na faculdade de marketing, no curso de marketing, eu pude ter a certeza que eu queria viver do meu projeto. E que o Guia Guaramiranga, apesar de eu ter muitas outras ideias, o Guia Guaramiranga estava muito bem encaminhado e era um negócio totalmente possível. Então, concluí a faculdade e até quando a gente vai chegando ali perto dos 25, 30, né, por ali, eu acho, Aline, que a gente começa a ter uma reflexão diferente de vida, né? Por que que eu estou na Terra? Qual é o meu objetivo? E eu comecei muito a refletir sobre isso. Eu tinha um emprego muito bom, tinha um salário um pouco acima da média, não tenho do que reclamar em relação a isso, mas eu não estava satisfeita porque não era o meu destino, não era o que eu queria para a vida, sabe? Eu me perguntava, eu não quero essa vida aqui em Fortaleza de acordar e trabalhar, chegar, dormir, acordar e trabalhar. Qual é o sentido nisso? Não, para ganhar um salário no final do mês não fazia mais sentido para mim. E eu queria viver do meu projeto, do meu sonho. E em 2018, pela segunda vez, eu decido viver do meu projeto, né? Pedi demissão, coincidentemente, em maio de 2018, né? Em maio de 2018 eu me desliguei dessa mesma empresa e, diferente da outra vez, eu decidi que eu viria morar aqui, até para ter uma melhor qualidade de vida, desacelerar mesmo, né? E vim de mala e cuia, né? E acontece que o primeiro ano foi um ano de adaptação, porque eu morei metade da minha vida lá. Então você acaba se acostumando até com o barulho dos carros. Parece Sim, loucura, né? parece. Aline, nos primeiros dias, quando eu me mudei para cá, eu tinha dificuldade de dormir. Sabe por quê? O silêncio. O silêncio me incomodava. Gente, isso é surreal. Que coisa Louco, louca. O né? silêncio me incomodava, porque eu morava em Fortaleza, numa rua que era muito movimentada. Então, eu acabei me acostumando com aquilo. E só aquele barulho dos grilos, dos passarinhos. Gente, é assim, quem nunca morou em Fortaleza não vai saber qual é essa sensação. Não, não tem como saber. E outra coisa engraçada também, Aline, que logo quando eu vim para cá, voltei a morar, mesmo sabendo que Guaramiranga é uma cidade tranquila, né? Uma cidade pacata. Eu andava com o celular escondido. Se eu tivesse na rua 6 horas da noite, ali nas ruas, que quase você não vê ninguém, se viessem duas pessoas de moto, eu já rezava, eu já pensava, meu Deus do céu, é Já se agora. entregava a Deus. É agora, é agora, é agora, é agora. Eu já se entregava a Deus, sabe? E é tudo, é
Parece assim, eu acho que quem mora aqui, que nunca teve uma experiência fora, Eu não acho vai, válido ter. não tem noção, né, de tudo isso. Mas, gente, foi desse jeito. Mas também tem assim, quem vem só final de semana conhece uma cidade muito movimentada, que você encontra tudo aberto, mas durante a semana a gente vê uma cidade do interior, onde as Sim. pessoas costumam estarem nas suas casas cedo, 8 horas da noite, praticamente você não vê mais ninguém nas ruas, né? Você não tem muitas atividades de entretenimento para os jovens, né? Você vê final de semana a maior parte da população trabalhando, né? E só um minutinho. E você vê assim, você começa a sentir a realidade. Eu tive um choque, eu não vou mentir, eu tive um choque, porque eu vinha de uma rotina muito acelerada de trabalho, de estudo, né, daquela correria, daquela muvuca. Ah, tô precisando de alguma coisa, eu pego um ônibus, vou aqui no centro, ou pego um Uber, pego qualquer coisa. Aqui você tem que se restringir a horários de ônibus, não é para todo lugar que tem. Tudo, tem uma certa dificuldade, que é uma dificuldade de cidade de interior, né? E. Beleza. Ah, desculpa, pode falar. Não, pode falar, Aline. Não, assim, porque você também acompanhou o guia, como ele é, tipo assim, vamos dizer que um primeiro, né? Um primeiro local de concentração de informações da cidade. Você foi acompanhando também todo o crescimento, a modernização muito rápida da internet com o crescimento da cidade, de casas de aluguéis, de negócios, do ramo da alimentação, de pousadas. E aí eu queria saber de ti, como é que tu começou a pensar assim, não, eu vou começar a vender meu negócio porque o guia é um lugar de anúncio. Porque eu Sim, acho assim maravilhoso, porque você dá grande destaque, grandes pautas à agenda cultural da cidade. Então, eu acho lindo isso em você, porque você divulga os artistas, divulga os eventos, está sempre presente, né? Então, eu acho isso bárbaro. Em contrapartida, você tem um serviço que é uma vitrine, né? Uma vitrine cuidada, uma vitrine muito conhecida, que é um lugar de anúncio, né? E aí eu queria saber como se isso ainda é um desafio, se as pessoas já na cidade já entenderam que estar na internet é muito importante e nesses tempos de pandemia extrapola o nível de importância, né? Porque hoje só existe o que tem na internet, né? Assim, é uma frase clichê, mas que ela acaba sendo real, porque tipo, eu vou viajar para algum lugar. A primeira coisa que você faz é procurar pousada, tudo na internet. Ninguém vai ligar, sei lá, sei, não tem mais nem telefone público para ligar. não, não. Aí, como é que você viu esse crescimento de demanda, tanto de público, quanto desses negócios que foram surgindo? Como é que você acha que dá para aproveitar isso? Porque, assim, eu acho, assim eu vejo, né? Aí, se também não tiver nada a ver, você me corrija, por favor. Eu penso que a sua grande contribuição para a cidade é dar visibilidade com relação à agenda cultural, porque lá em Guaramiranga é muito visível que as políticas turismo e cultura, elas são integradas em sua base, sua origem. Então, não tem como eu dizer assim, eu vou para Guaramiranga. Não, eu vou para Guaramiranga porque lá sempre tem alguma coisa para fazer legal, né? Sempre tem uma música, sempre tem um teatro, sempre tem um vinho, uma degustação. Então, assim, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque no caso você vai falar agora como uma empresária, né? Como é que você vê e tal. Bom, é desafiador, né? É desafiador você ser empreendedor. É mais desafiador ainda você ser empreendedor no digital e mais ainda você oferecer serviços, né? Que muitas vezes as pessoas não têm como mensurar, né? Diferente de um produto que é palpável, né? O serviço ele não tem
como mensurar muitas vezes, né? Principalmente para quem não conhece o universo digital, né? Então, Sim. acaba, por vezes, se tornando difícil você vender um produto, um serviço, onde a pessoa não sabe o que é um Instagram, a força que tem um Instagram, né? A importância de se ter um site, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, eu levo isso como um fato positivo, né? Porque se aquela pessoa ela não está nas redes sociais, se aquela pessoa ela não tem um site, eu posso ajudar. Entende? Sim. Então, muitas vezes tem empresas que já têm um perfil consolidado, já tem um trabalho muito bacana nas redes sociais, e que de Sim. repente ele não precisa do meu serviço. Mas o meu serviço ele atinge diretamente esses pequenos empreendedores que Guaramiranga está cheio, está repleto, né? A divulgarem os seus produtos para milhares de pessoas. Então, é desafiador, né? Não é fácil. Eu já mudei o percurso várias vezes ao longo desses 10 anos. Eu já refiz os meus produtos, os meus serviços diversas vezes. E eu não vejo isso como um fator negativo de uma pessoa que Não. está só mudando, mas essas adequações é de acordo com o mercado, né? É de acordo com o que a gente está vivenciando. Então, eu já mudei muito, né? E eu acredito que eu vá mudar muito mais para frente. Mas hoje eu estipulei fonte de rendas, né? Então, eu tenho cerca de 5 produtos para diferentes públicos. Então, eu tenho um produto com um preço bem acessível, vamos dizer assim, né, para aquela pousada que tem que não pode investir tanto em marketing, não pode investir tanto em publicidade, mas que precisa estar nas redes. Então, eu tenho um pacote bem mais em conta para essa pessoa, tem um pacote com um valor um pouco maior para quem já entende a necessidade desse tipo de anúncio, desse tipo de comunicação. E é interessante, Aline, porque assim, hoje eu trabalho mais de 10 horas por dia, né? Eu só tenho horário para começar praticamente. Mas eu A sou. minha filha Você dá sabe, né? trabalho. Dá muito trabalho. E assim, praticamente toda semana eu tenho que refazer o meu planejamento, porque tem coisas que não dá certo, tem coisas que eu não dou conta, eu tento fazer de uma outra forma. É uma adaptação, né? E outra coisa também que é bem interessante, que o home office é uma adaptação não só para quem está trabalhando, mas para a família, né? Aqui em casa moramos eu, minha mãe e minha sobrinha de 8 anos. Então, assim, no início, imagina todo mundo em casa e eu precisando trabalhar, né? No início não foi fácil, porque a minha mãe, ela já tem quase 60 anos, ela não entende nada do digital, então ela demorou um pouco a entender o meu trabalho. Eu acho que se for pedir para ela explicar, ela nem vai saber. Mas, assim, de entender que eu passo o dia com o Trabalho no celular, mas Facebook. não é lazer. Exatamente. Ah, Beleza. passa o dia no Sua filha trabalha com Facebook. o quê? Passa o dia no Facebook. Passa o dia no celular. Levanta daí, menina, faz alguma coisa, vai trabalhar. Mas hoje ela já tem um entendimento que é um Sim. trabalho, que eu ganho dinheiro com isso, que é o meu projeto de vida. Tanto que, por exemplo, agora nesse momento da live, ela pegou minha sobrinha, o meu cachorro e estão lá embaixo caminhando, né? Para não Ai, meu Deus. atrapalharem, Não digamos fazer assim. barulho. Então, e o que é interessante nessa questão de trabalhar com o projeto, Aline, e que, né, eu estou na terceira tentativa de viver do meu projeto. Não me arrependo. Eu pedi demissão em fevereiro, em março a pandemia estourou, né? E eu pensei, meu Deus, e agora, né? Como é que eu vou passar meses sem ter nenhuma fonte de renda? Se eu sou autônoma, se eu sou empreendedora e dependo do que eu vendo, né? E ninguém vai comprar no turismo, né? Que ninguém vai comprar na pandemia. Mas eu não me arrependi, né? Eu não me arrependi, eu acho que foi um bom momento. Utilizei esse período para refletir, para amadurecer, para sempre para estudar, né? Tenho estudado bastante. E nessa questão de projeto, é o que eu sempre digo para os meus amigos mais próximos, né? Eu penso da seguinte maneira:
A gente tem uma... Coloque o seu projeto em uma balança. Eu coloquei o meu projeto em uma balança. E eu pensei, qual é o pior cenário que pode me acontecer o guia não dando certo, né? E eu tive essa reflexão. Então seria eu não ter emprego e eu precisar voltar para o mercado de trabalho e arrumar um emprego. Ou buscar outro projeto. Era o pior cenário que poderia me acontecer. Do outro lado, o melhor cenário que poderia acontecer era eu trabalhar com o que eu gosto, com o que eu amo, trabalhar com o meu projeto de vida e de repente ser recompensada com 2, 3, 5, por que não vezes mais do que eu ganhava, né? Então, Sim. nessa balança, o lado positivo pesou muito mais e eu não me arrependo. Não me arrependo das outras 2 vezes que não deram certo. Eu também não me arrependo. Não, eu acho, Tereza, que você deve se achar o cara, ó. De verdade, assim. Se acha o cara, porque é muita coragem, porque é muito mais fácil você ter um empreguinho ali, aí você vai prestar aquelas horas ali de trabalho. Muita gente às vezes nem trabalha, né? E continua lá enganando, sei lá. E assim, é muito valioso essa tua experiência, sabe? Olha, nós somos uma cidade bem pequenininha. O mercado de trabalho de Guaramiranga é incrivelmente limitado, né? Então, assim, quando você nos conta que você era uma jovem, veio embora, estudou e pagou suas contas, isso é muito valioso, porque também tem a parte que nós somos responsáveis pela nossa vida, pela nossa história, e não ficar tributando, eu não faço isso porque aqui não tem faculdade, eu não vou trabalhar numa empresa porque aqui não tem empresa, não, né? Assim, há responsabilidades outras, de outras esferas, outras instituições, mas eu acho que a responsabilidade primeira é nossa, entendeu? E eu acho bárbaro essa história de você não fazer, né, o guia já nasceu grande. Não, eu acho tão lindo quem reconhece que tudo começa do grão, da Uhum. semente. Um dia eu estava conversando com um amigo, era num sítio assim, e aí ele pegou assim uma semente desse tamanho, aí botou assim e disse: dá para acreditar que aqui dentro tem essa árvore, e era uma samaúma, que a samaúma é a maior árvore da floresta. Ela é enorme, ela é linda, ela é assim uma imponência impressionante. E aí eu fiquei com aquilo, né? Eu disse, como pode, né? Então, assim, eu acho que fracassar é bom, porque você aprende. É ruim na hora, porque você diz assim, Uhum. puxa vida, como é que eu me meti nisso? Por que que eu estou aqui? Mas eu acredito que dessa vez que você volta com o guia, e eu acho que o guia tá mais moderno, tá mais Guaramiranga, entendeu? Tô adorando o seu trabalho com vídeo, que eu acompanho, né? Claro. Tô adorando você mostrando os negócios, você se mostrando, porque eu acho que o guia é o guia, mas ele é muito você, como você falou. Então, eu Uhum. acho legal você estar lá com a sua cara no vídeo, entendeu? É demais. A Nil está dizendo aqui, ó. Na nossa mata é barriguda. Samaúma em Guaramiranga é barriguda, gente. Porque parece que tem água dentro. Tereza, muitos comentários. O Jânio, que é um produtor assim dos maiores aqui de Fortaleza, está nos acompanhando e está dizendo que sua determinação e ousadia são inspiradoras. O Eudes está Obrigada, dizendo que Jânio. você merece todo o sucesso do mundo. O Chapa Louco, nosso querido Inácio, diz que você é gigante. Que a Régia está dizendo que o empreendedor sempre está movido a desafios. Aí, muitos aplausos. O Guaramiranga Oficial. Quem é o Guaramiranga Oficial? Quero saber quem é o rosto dessa pessoa, porque é sempre muito querida com todos. Está dizendo que o guia já deu certo e saiba que pode contar com o apoio de todos nós. Então, assim, a Nil está dizendo vida longa ao Guia Guaramiranga. O Temporada Guaramiranga disse que agora vai dar certo. Gente,
Muita coisa legal, muitos comentários. A Aline Renê tá dizendo que o Guia Guaramiranga é magnífico, que você arrasa. Então, assim, Obrigada! muitas pessoas maravilhosas comentando. O Jet tá dizendo que o papo tá massa. Eita, o Jet, viu? Fomos elogiadas pelo médico. Pelo Jet. Né? Então, assim, eu quero que você, depois que você contou todas as esquinas pelas quais você passou, quero que você, assim, eu sei que você já sente muito orgulho da sua história, mas receba, assim, todas as nossas boas energias e dizer que é uma honra para Guaramiranga. Eu não sou a cidade e nem falo pela cidade, mas a minha Guaramiranga e a cidade que eu vivo, que eu gosto de viver aqui, se orgulha de você. Não falo por todos, mas falo por alguns. Então, assim, eu acho você uma pessoa realmente inspiradora e um bom exemplo para os jovens, entendeu? Porque você tem um emprego, tem um concurso, é importante. Mas se você sentir no seu coração que você tem um projeto e algo a realizar, eu acho que vale muito a pena arriscar, tentar. Só não vai ser mamão com açúcar, porque eu não acredito Não mesmo. nada fácil. Assim, mas eu acho que vale a pena. Eu acho que você está cada vez mais fortalecida, porque viver é isso, né? Quando você diz, ali depois dos 30, eu acho que a gente vai vendo, assim, que não há mais tempo a perder, que a gente só precisa dar importância ao que tem importância, e o que tem importância é a gente realizar os nossos sonhos e justificar a nossa passagem por esse planeta maravilhoso, né? A gente já vai caminhando para o final. Você está... tudo que é bom dura pouco, né? Você já está caminhando. Você pode falar, fazer suas considerações finais. Olha aqui, ó, o Vanildo dizendo: Tereza, em breve vou precisar dos seus serviços para atos. Olha aí, já arranjou mais um cliente. Estou à disposição, Vanildo. Vai ser um prazer. A Valderina está dizendo que a gente é sempre um sucesso, graças a Deus. A Nilde está dizendo que rapadura é doce, mas não é mole, não, tem coragem. E é isso, né? Eu acho que você é uma mulher de coragem, uma jovem que tem muita coisa para realizar. E acho que o guia já é um sucesso e só tende a ir melhorando, né? Então, fique à vontade para fazer suas considerações. Te agradeço muitíssimo a tua participação aqui. Se eu já admirava você, depois dessa, admiro muito mais. Eu e a Renata, receba nosso abraço, conte conosco. Nós somos um grão. O Guia Guaramiranga já é uma árvore bem alta e nós somos um grão. Mas se precisar do grão, estamos aqui. Bom, quero agradecer a Renata por esse espaço, parabenizar por sempre ter iniciativas inovadoras, iniciativas que trazem valor para Guaramiranga, trazem valor para a gente de Guaramiranga, né, para as pessoas de Guaramiranga. Fiquei muito feliz com a participação de todo mundo, né? Agradeço a todos vocês. Eu espero que a gente possa se reencontrar em outros momentos para continuar essa conversa, que foi um resumo do resumo do resumo, mas eu quero registrar minha gratidão. Quero também, Aline, agradecer a todo mundo que nesses 10 anos passou pelo guia, né? Eu vou dar só alguns exemplos, como é o caso do Ivan, o Bruno Soares, o Marquinhos. A gente fez uma parceria que, inclusive, essa parceria ela é presente até hoje. Então, muito embora eu seja a idealizadora do guia, quem faz tudo, digamos assim, mas eu estou cercada de grandes parceiros e eu tenho muita gratidão por todos esses parceiros, né? E quem tiver um projeto de vida, lute pelo seu projeto, né? Os riscos, eles vão acontecer no seu projeto, você empreendendo ou você sendo funcionário. Você sendo funcionário, a qualquer momento você pode ser demitido. Então, se você for comparar com o risco do empreendedorismo, tem-se também o risco, né? Então, é isso, né? Aproveitem as suas vidas, cuidem, lutem pelos seus ideais, lutem pelos seus projetos e até a próxima. Não desanimar jamais.
tem uma frase que um mestre um dia me falou, que ele disse: devagar também é pressa de chegar onde interessa. Então, devagar e sempre. Boa sorte. Obrigada. Muito obrigada, querida. Obrigada. Tchauzinho. Tchau, tchau. Gente, esse foi o nosso Papo de Passarinho com Tereza Kátia, essa mulher que não esperou, ela fez a hora dela. Então, assim, sigamos na semana inspirados pelo bem, pela construção, pelo desejo de realizar nossos sonhos. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Um mês de setembro de muitas primaveras, muitas flores, muitas bênçãos. Tudo de bom para todos nós. Sigamos olhando em frente, lembrando das nossas raízes, alimentando nossos laços e felizes. Somos abençoados por viver nessa cidade maravilhosa, nesse planeta maravilhoso. Um beijo. Terça-feira que vem, quem vem? Ele, o nosso amado Luciano Bezerra, o Lula. Muitas histórias de Guaramiranga. Esperamos por vocês na próxima terça, às 17 horas. Um super beijo.